Fala, meu prezado! Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast de 2026. A gente está muito feliz desse projeto, está dando continuidade e a gente vai trazer muitos temas interessantes esse ano. E para começar, o Du vai apresentar um pouquinho do nosso primeiro convidado desse ano. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a 2026. Estando aqui com a gente no nosso podcast Fala, meu prezado. Eu e a Dani, a gente está muito feliz de renovar o ano, né? E começar o podcast aqui, né, com uma grande pessoa, né? Uma grande personalidade. E hoje a gente vai falar com você que quer empreender ou está pensando em empreender e está faltando aquele próximo passo, né? O empurrãozinho para fazer tudo acontecer, né? Eu acho que nada melhor do que aproveitar janeiro, a gente está no gás, está na vontade. No começo, né? Para começar a tirar os planos do papel, né? É isso. E aí, vou usar minha colinha como sempre, né? E falando em empreendedorismo, né? A gente trouxe alguém aqui que vive esse tema no dia a dia. E aqui já deu um spoiler pra gente estar há mais de 10 anos vivendo isso, né? Então é muito legal a gente ter alguém com um repertório. Ele é economista, mestre em administração, tem mais de 10 anos de experiência no Sebrae como consultor, mentor de negócios, gestor de projetos de inovação e startup. Seja muito bem-vindo, Jorge Zanetti. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Rodobens, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dessa temática, como você trouxe, que me motiva bastante, que eu sou apaixonado, que é o empreendedorismo e que eu acredito que, de fato, será a grande forma da gente mudar o nosso país, melhorar o nosso país. E estou muito feliz de estar aqui nessa manhã. A gente que está muito feliz de te receber nesse primeiro podcast. E acho que, como o Du trouxe muito bem, a gente acho que inicia até falando já do empreendedor, que é o tema do nosso assunto aqui, né? O Sebrae trabalha com microempreendedores, pequenas empresas, né? E traz muitos serviços e muita ajuda, muito auxílio para esse pequeno empreendedor. E aí a gente tem até um estudo, falando de tendência, né? A gente tem um estudo aí de que abriram muitas pequenas empresas, muitos MEIs nesses últimos anos, até falando de pós-pandemia. Então, a gente tem um dado aqui de que 78% das empresas abertas no primeiro trimestre do último ano no Brasil são MEIs. São praticamente 8 em cada 10 empresas. Muita coisa. É muita coisa, né? Então, assim, é uma avalanche de novos empreendedores, pessoas que às vezes eram CLT e estão se arriscando no mundo do empreendedorismo. Porque eu falo arriscando porque às vezes é muito isso, uma escola, né? Exatamente. Ser empreendedor aqui no Brasil. E eu queria entender, na sua visão, qual que é o cenário que o empreendedor brasileiro está enfrentando hoje no mercado. Tá, então vamos lá. Primeiramente, falando um pouco sobre o Sebrae. O Sebrae é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Legal. Então, nosso grande foco e propósito é proporcionar o desenvolvimento econômico e social brasileiro através do empreendedorismo. Então, a gente acredita que os empreendedores serão os grandes protagonistas desse desenvolvimento econômico-social do nosso país. Principalmente as nossas micro e pequenas empresas, que são aquelas que têm faturamento de 0 a 4 milhões e 800 mil reais ano. Tá joia? Sobre essa questão da formalização e da abertura de novos negócios, vem sim tendo uma crescente, e é muito importante as políticas que foram desenvolvidas com relação ao microempreendedor individual. Hoje, de maneira geral, a nível Brasil, além desse número que você trouxe, com relação ao ano passado, né, 2025, é importante a gente destacar que no Brasil, hoje, o número de MEIs já ultrapassou o número de microempresas, MEs, EPPs e até com os portes médios e grandes. Então, hoje, o MEI democratizou a possibilidade de quem estava empreendendo de maneira informal
se formalizar. Que bacana. Então a gente precisa defender e deixar isso Que muito legal, bem claro. Que legal. Um outro ponto que a gente precisa trazer é que o Brasil é um país extremamente empreendedor. O Brasil vem ganhando destaque a nível mundial por conta de sua taxa de empreendedorismo. E aí eu trago um outro estudo, que inclusive a gente já disponibilizou aqui também, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é um relatório que acontece a nível mundial, onde ele elucida os números dos países. E no Brasil, ele tem lá uma classificação de pessoas que pensam em abrir o seu negócio nos próximos 3 anos. E aqui a gente já tem um total de 49,8, ou seja, praticamente metade da população pensa em abrir um próprio negócio nos próximos 3 anos, tá joia? Legal. Eu penso também, viu? E esse movimento é um movimento que é muito interessante, tá? Às vezes a gente acha que a gente precisa largar o nosso emprego para empreender. E no Brasil a gente tem visto um movimento, a pesquisa traz isso, o relatório GEM, né? A gente chama de GEM. Ele traz que tem crescido cada vez mais esses empreendedores híbridos. Que são CLTs, que trabalham com carteira assinada, mas que também resolvem empreender. Busca uma segunda renda, né? Busca melhorar uma segunda renda, buscam fazer a diferença no mundo. Tirar isso um traz projeto também do papel, né? Tirar um projeto no papel. Um dos pontos principais que eles trazem na pesquisa é: eu quero empreender para fazer a diferença no mundo, para cumprir o meu propósito. Então é empreender de maneira híbrida com propósito. Legal. Muito legal. Tira meu medo aqui, né? Eu penso em empreender também, mas tem um dado do IBGE que fala que 60% das empresas não passam de 5 anos. E aí isso já me assusta um pouquinho, né? E eu queria saber, por que é difícil, né? Por que é tão difícil passar desses 5 anos? Você acha que é falta de planejamento ou que poderia ser? Eu acho que a falta de planejamento é o principal vetor. Tá? Porque muita gente resolve empreender. O empreendedorismo por necessidade é uma realidade, então precisa de dinheiro, precisa fazer renda ou complementar a renda na sua casa, mas muitas das vezes esquece de fazer um bom planejamento. Além disso, da questão de planejar, né? Então você saber o que você é bom de fato, que você sabe fazer e que você vai fazer isso com competência, com maestria. Primeiro ponto. Então esquece de analisar isso. Ou só olha para isso e esquece de analisar um outro ponto. E o lado do consumidor? O que é que o seu consumidor está querendo? Como você pode fazer diferente da concorrência? E aí, dentro do contexto de planejamento, a gente tem que trazer também a nuance do planejamento financeiro. Que muitas vezes a pessoa abre o seu próprio negócio e mistura a vida pessoal com a vida do empreendimento. Sim. E aí vai ver... Aí já bagunçou tudo. Aí já bagunçou tudo. Não. E quando a gente fala de dinheiro, dinheiro não leva desaforo. Então, se você não fizer a separação do que é negócio frente do que são os gastos pessoais, não vou dizer assim que vai dar errado, mas você já começa de maneira errada. Sim. É porque talvez no início, você acaba colocando um dinheiro seu no negócio. Exato. Mas em algum ponto, acho que tem que ter essa virada de chave, né? Esse é o dinheiro do negócio, ele já consegue se sustentar e tem que ser... tem que se sustentar sozinho e esse é o meu dinheiro. Então, acho que talvez possa ser essa dificuldade, né? Perfeito. Essa visão de que assim como quando você trabalha numa empresa, você recebe o seu salário, o dono de um empreendimento tem que entender que o lucro do negócio não é o lucro do dono, é o lucro da empresa. Então, o que a gente sempre orienta, tá, lá no Sebrae? Tenha um olhar de que a empresa tem que dar lucro. Sim. A razão de qualquer negócio existir é o lucro. Ao mesmo tempo, tem-se que ter um valor do prolabore. Qual que é o seu salário enquanto dono daquele empreendimento? Jorge, o que eu faço com o lucro? É pecado eu distribuir ele? Não, muito pelo contrário. Mas tem uma visão de qual maneira que você vai distribuir ele. Sim, sim. Parte você distribui para os sócios, para o dono. Parte você guarda para poder fazer a sua empresa crescer e reinvestindo, tá? Então, essa questão da parte financeira é um negócio que desde o começo precisa estar muito bem planejado e determinado.
fazer gestão de maneira profissional. Legal. E o Sebrae ajuda Isso que eu ia perguntar os empreendedores agora. a passarem desses 5 anos também, né? Tem como contar com esse apoio? Falando nisso, essa é uma das grandes metas nossas enquanto Sebrae. Então, diminuir a taxa de mortalidade das empresas, ou seja, fazer com que elas rompam essa barreira dos 5 anos. E, na verdade, até um olhar para 2 anos. Então, o primeiro momento é tirar dessa fase prematura de 2 anos. Aquele sufoco, né? Que você fica entrando, contando cada dinheirinho que entra para pagar todas as despesas, né? Exato. Então, a gente ajuda através de palestras, oficinas, consultorias, assessorias, com 4 grandes focos que a gente tem. Primeiro, foco em gestão. Segundo, foco em acesso a crédito, que é uma barreira que a gente tem no Brasil. Sim. Terceiro, o foco de tecnologia, implementação de tecnologias e inovações. E por último, mas não menos importante, acesso a mercado. Como que a gente ajuda esse empresário a vender mais e a atingir novos mercados. Dentro da vertical de gestão, a gente precisa destacar 4 grandes áreas de gestão que qualquer empresa tem que fazer. Gestão financeira, gestão de marketing e vendas, gestão de pessoas e gestão dos seus processos. Então, o Sebrae atua de uma maneira... bem global, né? Bem global. Que legal, muito interessante. E acho que até puxando esse gancho do mercado, que vocês ajudam o pequeno empreendedor a entender um pouco de mercado também, de tendências. Eu vi que vocês lançaram um e-book com várias tendências, falando de inovação, do novo consumidor, transformação de trabalho, oportunidades em regiões específicas, né? O que em cada região tá mais, tem mais espaço, tem mais procura. E aí eu queria entender o que você, com a visão que você tem, entende que são as 3 tendências assim mais fortes para esse empreendedor que está querendo começar agora nesse ano de 2026 a pesquisar. Às vezes ele não vai abrir agora, às vezes vai ser um projeto que vai ser ao longo do ano, talvez no ano seguinte, mas o que ele já pode entender e o que tem de mais relevante assim nesse que e-book. Vem por aí, né? E é importante a gente olhar a tendência, tá? Falando uma outra curiosidade aqui, além de então, que 50% dos adultos brasileiros pensam em empreender nos próximos 3 anos, a vontade de ter o seu próprio negócio é um sonho, está no top 3 dos sonhos dos brasileiros. Em primeiro lugar, ainda é o sonho da casa própria. A pesquisa já traz isso, tá? O segundo lugar é viajar pelo Brasil. E o terceiro lugar é ter o negócio próprio. Legal. Muito legal, né? E se você não olhar tendências, você tende a fazer mais do mesmo, de uma mesma maneira, e aí talvez você não consiga se diferenciar frente à concorrência. O nosso e-book traz para como tendência desse ano de 2026 5 grandes pontos, tá? Primeiro ponto é incorpore o pensamento e a cultura de inovação no DNA da empresa. E aí a gente vem com um grande ponto hoje, que é a inteligência artificial. Então, hoje a gente tem ferramentas que antes eram de acesso apenas das médias e grandes corporações, já estão no nosso dia a dia. E a gente tem que usar. Com certeza. Não pode ter vergonha de falar que está usando. Muito pelo contrário, eu acho que é vergonha que ainda... Não que seja vergonha, né? Mas eu acho que... É uma facilidade que a gente pode aproveitar. Se é uma facilidade, a gente pode aproveitar. É uma ferramenta que a gente tá aí tem... disponível, né? Por que não usar? Porque ela vai facilitar e vai trazer oportunidades de aumento de produtividade nossos no dia a dia. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu trago. Segunda questão de tendência, fique atento ao seu consumidor. Muita gente hoje, por exemplo, que a gente vai visitar, não tem nem cadastro dos seus consumidores. Como você vai saber para quem você está vendendo? Como você vai saber para quem você está vendendo? O que ele está achando? O que ele está achando? Né? Além de não ter cadastro, muitos empresários têm vergonha de pedir feedback para os seus consumidores. E aí, se você não tem isso, como que você vai melhorar? E o consumidor atual, ele é cada vez mais consciente, exigente e orientado por valores.
Então, e isso a gente vê algumas tendências surgindo por aí, né? Então, hoje a gente vê consumidores dispostos a pagar mais por um determinado produto que tem ações socioambientais, Sim. que não fazem testes em animais, que são tem produtos, né, ali de origem certificada. Sim. Enfim, tem que estar atento a este consumidor. O consumidor não engole mais qualquer coisa. Tem muita informação para ele, né? Tá disponível muita coisa. Então ele pesquisa mesmo, ele vai a fundo, né? Ele vai a fundo e isso tem que fazer sentido para ele. Terceiro ponto de tendência é a questão da sustentabilidade. Deixa de ser um diferencial e tem que fazer parte do dia a dia. Então você tem que pensar o seu negócio de maneira sustentável. Como que aquilo que você está fazendo vai gerar menos impacto no meio ambiente, na sociedade, impacto negativo, né, eu digo, no meio ambiente, na sociedade em que você está inserido. Quarto ponto, posso tomar uma aguinha aqui? Pode, opa, Tá com liberado. certeza. Quarto ponto, pessoal, se dá com relação que os consumidores estão cada vez mais buscando o seu bem-estar e a saúde. Tá? Então, o mercado aí de bem-estar, saúde e wellness tem crescido de maneira vertiginosa. Sim. Vertiginosa. Os novos remédios também, né? Os novos remédios, mas aí a gente vai até para além, né? Você vê aí, hoje, por exemplo, aquelas balinhas de... Gominha, né? Gominha de gelatina com colágeno, com um material para você dormir melhor, né? Com componente para dormir melhor. Melatonina. Então, o consumidor está atento a isso. Uma outra tendência, se a gente for trazer em questão de bebidas, já tem relatórios aí apontando que cervejas zero álcool vai crescer e vai atingir um patamar praticamente do mesmo consumo da proporção de cerveja com álcool. Caramba! Né? Então, no mercado de festas, festas hoje... A gente estava conversando com a galera do Oba, né? E aí, um dos organizadores do Oba estava retratando justamente isso, essa mudança do perfil do pessoal que vai para o carnaval. Falou assim, antes o carnaval entrava madrugada adentro e terminava no outro dia de manhã. Dia seguinte. Agora... O pessoal quer que termine às 10. Exatamente. Começa cedo. A gente está puxando a grade de shows para mais cedo, para terminar mais cedo só também. Esse tipo aí. Gente. Só esse daí. E então é tendência mesmo, não é só a gente que é assim. É porque a gente faz parte dessa realidade, Sim. né? E por fim, mas não menos importante, a última tendência que impacta o empreendedorismo de uma maneira muito forte é a questão da reconfiguração das carreiras. Então, além de você, obviamente, buscar ter um emprego, ser CLT, as pessoas estão cada vez mais querendo empreender também. Então, são essas 5 grandes tendências que eu acho que cabe a gente trazer aqui e já apresentar para 2026. Então, não fique com medo, é algo que as pessoas têm buscado mesmo. Perfeito, legal. E falando em tendência, né, eu acho que as pessoas querem empreender, né, e aqui na Rodobens a gente tem um modelo de negócio que é muito, muito interessante. A gente tem, né, além das concessionárias de automóveis, né, de varejo automotivo, que serve como um balcão de vendas, tanto de produto do varejo ou também dos nossos produtos e serviços financeiros, a gente tem parceiros de venda, né? E esses parceiros de venda, eles têm pessoas, né, que começam, o perfil deles, eles começam como são pessoas CLT e depois busca uma segunda renda, busca empreender e começa a vender o nosso portfólio de produto, né? Então começa a vender consórcio seguro. E tem pessoas também que já, né, mergulham de cabeça no nosso projeto realmente e começa a vender e 100% da sua renda depende disso. E às vezes acaba sempre, né, a grande maioria das vezes acaba dando muito certo e eles acabam se tornando assim grandes parceiros, né? E tem recompensas muito positivas. E aí, queria saber, né? A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso antes aqui de começar, mas queria saber, isso é uma forma de empreender também, né? Com certeza. Eu costumo falar o seguinte, tá? Em primeiro lugar, nem todo empresário é empreendedor. Isso é legal. Nem todo empreendedor é empresário, mas todo empresário de sucesso é empreendedor. Então, o que eu quero dizer com isso, com essa frase? Então, o primeiro ponto é que há uma diferença entre ser empresário e ser empreendedor.
O empresário é aquele que abre a sua empresa e que consta o seu nome, seja no contrato societário, seja no certificado de condição de MEI. Empreendedor são aquelas pessoas que colocam em prática os comportamentos empreendedores. Que a ONU fez um estudo, identificou 10 e comportamento a gente trabalha. Então tem como a gente colocar em prática, aprender quais são, treiná-los e executá-los de uma maneira até intuitiva. O Sebrae tem um treinamento para isso chamado Empretec. Então já tem aqui o primeiro ponto, tá? Segundo, questão da minha frase aqui, nem todo empreendedor é empresário. Tem muita gente que resolve empreender dentro da empresa de terceiros. Você que está em casa nos ouvindo, né? Você já parou para pensar, sabe aquele funcionário seu, colaborador, que você tem que fala, putz, esse cara veste a camisa da empresa, ele vai além, ele assume risco, ele é persuasivo, ele tem uma boa rede de contato. Essa pessoa, ela empreende na empresa de outro. E os empresários de sucesso colocam em prática os comportamentos empreendedores. Então, quando você traz para mim esse exemplo de uma pessoa que está começando a se aventurar no seu negócio próprio através dos produtos e serviços da Rodobens, cara, essa é uma pessoa que tem os comportamentos empreendedores e que está aflorando e que está buscando colocar cada vez mais em prática. E quando a gente traz uma marca com o renome, com a força, juntamente com a vontade dessa pessoa de fazer diferente, de ganhar mais dinheiro, de melhorar a sua condição de vida, com certeza a gente tem uma sinergia para criar um negócio de sucesso. Traz até mais segurança, né, para a pessoa começar. Né? Ela se sente mais segura sabendo que tem um parceiro confiável que pode contar, né? Com certeza. E aí eu achei muito interessante tudo isso que você trouxe. Acho que pode ser até conteúdo para a gente levar para os nossos parceiros, né? Essa informação sobre a ONU também achei muito bacana. Certeza. E aí eu queria saber, né? Quando a gente fala de oportunidade, a gente fala também de preparo financeiro. A gente tem que estar preparado financeiro para aproveitar as oportunidades que a gente tem por aí, né? Quem sabe a Rodobens bate na sua porta e você vai virar um novo parceiro. Sim. Aí a gente teve outros episódios aqui. Eu achei legal, né? Que nesse episódio aqui, na verdade, a gente está tratando de vários temas que de alguma forma a gente já pincelou em alguns outros momentos. A gente já falou sobre o Brasil ser uma terra de oportunidades, e realmente tem muita oportunidade por aqui. E a gente, no nosso último episódio, a gente comentou, né? A gente teve uma fala também sobre empreendedorismo, e a gente trouxe um pouquinho até sobre momentos de crise. E aí a gente queria saber, né? Praticamente todo empreendedor já passou por um momento de crise, né? E aí, qual a sua dica, né, para a pessoa está passando por esse momento ou já passou para sair dessa situação, né? O que ela pode fazer que ajuda ela a sair um pouquinho mais segura, né? Um pouquinho melhor até desse momento de dificuldade. Quando a gente fala sobre essa parte de crise financeira, eu acho que a gente tem alguns elementos que levam o empresário a chegar nessa situação. Um elemento que tem, a gente acabou já falando aqui, mas é essa confusão da entidade PJ com a entidade PF. Então, o primeiro ponto é, saiba separar as duas coisas. Muitos empresários que a gente vai visitar, a gente escuta, nossa, faz tanto tempo que eu nem sei o que é Prolabore, eu não tiro o salário daqui, eu não sei o que é férias. E aí vai ver, é toda uma questão de falta de organização e de planejamento financeiro. Aí fala, pô, mas como que você não tira Prolabore? Então, como que você sobrevive? De onde que você tira? Não, aí eu tiro daqui. Não, eu tiro daqui. Aí tudo virou uma despesa que é da empresa. A empresa é algo que é bom, que é lucrativo, mas que se torna algo que ela acaba não vendo isso dessa maneira, né? Então, o primeiro ponto é fazer essa organização. Segundo ponto, de uma certa maneira, eu vejo também que os empresários, não todos, tá? Mas a gente precisa trabalhar uma questão da formação do preço de venda. Seja do seu produto, seja do seu serviço. Muitos formam o preço de qualquer maneira ou muitas vezes o preço é formado olhando para o mercado.
o meu vizinho está cobrando tanto, então vou cobrar tanto também. Tem um estudo, né? Tem uma técnica para chegar no Tem uma preço. técnica, tem um estudo, você tem que analisar também o que é que você está oferecendo frente de uma questão diferenciada que te justifique poder cobrar a mais. Sim. Seja um ambiente, seja um atendimento, seja uma condição né? diferenciada de pagamento. Qualidade do produto. Então, a questão da formação do preço de venda também, muitas vezes, mal formada, leva a essa questão da crise financeira. Terceiro ponto é ter estratégias boas para captação de capital de giro, né? E aí a gente tem que falar, obviamente, do consórcio da Rodobens, né? Que vocês têm aqui e possibilitam com que o empresário levante um capital de uma maneira orientada e programada a fazer o devido pagamento que ajude ele a constituir e melhorar o seu capital de giro. E quarto ponto dentro dessa questão financeira que eu acho que as empresas podem melhorar e tem que ter um olhar muito bem claro, se dá com relação ao fluxo de caixa dela. Muitos empresários que a gente vai conversar não sabem quando que o dinheiro vai entrar de fato, quando que sai, e aí acaba virando um bolo, entram no cheque especial, entram no rotativo do cartão, em que se eles simplesmente se organizassem, tivessem uma visão bem clara, por exemplo, mensalmente, de quando o dinheiro entraria de fato para casar com as devidas saídas, facilitaria. Então, organização e planejamento é primordial. A chave do sucesso. E tem que ter uma disciplina, né? De sempre ir lá fazer o balanço do mês, se organizar certinho. E eu acho que isso o Sebrae também ajuda, né? Deve ter... Você pode falar muito melhor. Cursos, tem alguma coisa que vocês oferecem para essa pessoa que, às vezes, ela é boa tecnicamente em alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que faz bolo. Ela começa a vender bastante bolo, ela faz um bolo maravilhoso. Mas essa parte mais de gestão, de organização financeira, às vezes ela não tem tanta facilidade. E o Sebrae consegue ajudar essa pessoa também? A gente consegue, a gente estava conversando aqui antes, né? Hoje o Sebrae tem 33 escritórios regionais no estado de São Paulo. A gente tem mais de 700 postos de atendimentos avançados, chamados Sebrae Aqui. A gente tem uma capilaridade em praticamente todos os municípios. A gente consegue ajudar, seja através de cursos, oficinas, palestras e consultorias em momentos individualizados. Não precisa esperar chegar nessa situação para buscar o Sebrae. Essa é uma característica também do empreendedor. Geralmente a pessoa resolve empreender porque ela entende, ela manja muito, né, de uma atividade. E, por exemplo, essa questão do bolo é uma atividade em que a barreira de entrada é muito pequena. Se a pessoa tiver minimamente um conhecimento de como fazer um fogão e os devidos instrumentos, ela faz um bolo no pote, né? Isso. Só que ela deixa a questão da gestão um pouco de lado. E isso não pode acontecer. E aí vem o Sebrae para te ajudar também dentro dos aspectos de gestão. Maravilha, muito legal saber. Eu acho que tem até muito a ver com esse pequeno empreendedor, essa pessoa que está pensando em seguir um novo caminho, um caminho paralelo, talvez, com o emprego formal que ela tem, né? Então, muito legal saber que o Sebrae que tem alguém que ajuda. É um parceiro, acho que é isso, né? Acho que esse é o ponto. Às vezes você vai se arriscar, que nem o Edu falou, se arriscar a ser empreendedor e às vezes você fica com medo. Exato. E muitas vezes esse medo paralisa. Então, saber que você pode recorrer a alguém, isso é muito importante. E, assim, um dos nossos papéis é fortalecer cada vez mais esse ambiente de empreendedorismo como um todo. Então, você saber que você tem alguém para te ajudar de maneira tecnicamente é muito importante. A gente tem o Sebrae, temos os nossos aí irmãos do Sistema S, né? Senai mais voltado para a indústria, Senac mais voltado para comércio e para serviço, para te dar esse apoio. Um outro diferencial também, quando você passa a integrar e fazer parte desse ambiente de empreendedorismo, mesmo para quem está começando, que eu vejo que é um grande diferencial, é você participar dessas redes de empreendedores. Porque uma dor que você, novo empreendedor, tem, outra pessoa que já empreendeu
pode Já ter passou, também, né? já passou. Então, você ter essa troca, esse olhar e te apresentar caminhos para você desviar de algumas pedras, facilita bastante e ajuda bastante dentro desse processo. E, Jorge, a gente então chegou a hora do nosso quadro especial, o Diz Aí. A gente tem um colaborador aqui da Rodobens que vai fazer uma pergunta para você. Pode rodar a vinheta. Oi, Jorge, eu sou a Sabrina, faço parte do programa de incentivo aqui da Rodobens com parceiros de negócio. E a grande maioria dos nossos parceiros iniciam vendendo consórcio para complemento de renda. Com o passar do tempo, aumentam a sua produção e acabam tornando isso como fonte de renda única. E a minha pergunta é, qual é a dica que você dá para esses parceiros que querem se destacar ainda mais no mercado? Diz aí pra gente. A dica que eu dou para esses parceiros que querem destacar-se no mercado, o primeiro ponto entenda a real necessidade do seu cliente. Não queira oferecer produtos e serviços goela abaixo, querendo forçar, porque isso afasta o cliente, tá? Então, a primeira dica que eu dou para quem quer fazer a diferença, entenda a real necessidade. Ofereça produtos que, de fato, vai te ajudar sim você colocar sua comissão no bolso, você faturar mais, mas também que supra a necessidade do seu cliente. Segundo ponto, cliente bem atendido, ele volta. Então, use a base e a sua carteira de clientes que você já tem. Às vezes, em um determinado da vida dele, ele está precisando de um consórcio para comprar um carro. Talvez em um outro momento, ele precise do consórcio para comprar uma casa. Talvez em outro momento, ele precise de um consórcio para gerar dinheiro para o negócio e para a empresa dele. Então, não corra, assim, não só corra atrás de novos clientes, mas utilize muito bem a sua carteira que você já tem, que você já está construindo. E terceiro e último, eu acho que quem quer prosperar, que nem a gente falou aqui, precisa de organização, planejamento, disciplina. Tenha isso também muito bem claro, que apesar de você ser um profissional, um prestador de serviços, que está vendendo serviço, você precisa também ter os devidos controles financeiros para você prosperar. Eu já vi muita gente, representante comercial, que fatura muito, que vende muito, que ganha muita comissão, vira e mexe, está endividado, fala, essa empresa é isso, é aquilo, mas o que falta não é apoio e incentivo da empresa, não. É sim a autodisciplina e o autocontrole dele. Demais. Maravilha. Você falou sobre planejamento, né? Só para a gente ir caminhando para o final até, né? Eu tenho uma última pergunta aqui. Existe planejamento certo ou existe hora certa para empreender? Ou existe os dois, né? É uma boa pergunta essa. Eu acho que, primeira parte, não significa que você planejou que vai dar tudo certo. O planejamento ele serve para te fazer pensar, reduzir os riscos, talvez. Reduzir os riscos, mitigar os riscos e te trazer clareza da sua forma de atuação. Ponto 1. Sobre o momento certo de fazer, também não tem. Não precisa ser necessário. Não fiz no começo do ano, também não vou fazer. Agora. Não vou fazer agora. Qualquer momento é o momento para você trazer esse olhar para o planejamento. Sim. Tá? E assim, não tem a hora certa também de empreender. Tem, obviamente, a hora que você identifica as nuances e as oportunidades, bem como traça algumas formas de você atuar de maneira bem clara, vai para cima. A gente viveu um boom aí de pandemia com um monte de gente entrando, por exemplo, através das vendas, de canais de vendas digitais. Eu escuto muita gente falando assim, mas já tem um monte de gente vendendo, não vou entrar lá não. Cara, é um mercado que não para de crescer. E a nível Brasil, por exemplo, a gente é extremamente incipiente. Então tem ainda uma possibilidade muito grande. Então, assim, pode parecer que talvez não esteja no momento de você ter um olhar para os canais de vendas digitais, porque já tem muita gente vendendo. É muito pelo contrário. A gente está nesse momento porque ainda tem muita oportunidade de crescimento. Sim, acho que a gente tem que identificar o momento certo, se organizar também, né? Se preparar para esse momento certo. Sim. Exato. E também entender, né?
em que local eu vou começar a trabalhar, empreender, Isso. o que eu vou começar a ofertar e para quem eu vou ofertar, enfim, fazer esse balanço de tudo, né, para E a coragem agir. de ir, né? Se você não tiver a iniciativa, Isso. ninguém vai fazer por Por você. você. Então, o medo, a pesquisa traz isso. Então, É. o medo de dar errado é um negócio que trava bastante, Uhum. tá? Mas, iniciativa e entender que o sucesso não vem da noite para o dia. Pega empresas aí que vocês admiram, né? Que cada um admira, um negócio que a gente admira. Não foi do dia para a noite. Não. Tem toda uma jornada que foi construída com muito trabalho, dedicação, empenho, noites acordadas, mas que precisa desse comprometimento do empresário. Sim. Legal, acho que o Muito Sebrae legal. ajuda a ser um pouquinho menos doloroso esse caminho, né? Ser mais simples, usando de Um caminho referência, talvez né? mais pavimentado, sabe? Eu sou suspeito para falar, tá? Mas assim, a gente tem grandes casos de sucesso de pessoas que às vezes estavam um pouco perdidas na forma de atuar e que ficava patinando, e a hora que a gente chega, a gente apresenta, traz mais clareza nessa visão e ajuda bastante a deslanchar e a crescer a sua pequena empresa. Muito legal. É legal ver que esse exemplo que você trouxe é muito legal. Que toda empresa grande já começou pequenininha. Sim. E precisou de um pequeno passo ali, assim, às vezes um pouco resistir a esse medo. Com planejamento, com organização, com disciplina, você pode sim prosperar, crescer e fazer daquilo a sua vida profissional, né? Ganhar dinheiro, ajudar alguma causa que você gosta. Perfeito. Que nem você falou, mudar o mundo através do empreendedorismo. Então, acho que está todo mundo buscando isso, viver melhor, viver uma qualidade de vida melhor. E acho que o empreendedorismo pode ajudar muito nesse sentido. Muito legal. Com certeza. O nosso intuito é que todas nós coloquemos cada vez mais em prática os comportamentos empreendedores, que nós sejamos cada vez mais empreendedores. Maravilha. Demais. Deixa eu aproveitar esse gancho, essa frase bonita, essa mensagem bonita, até para agradecer a sua presença aqui hoje, Jorge. A gente ficou muito feliz. Nossa, foi muito rica a nossa Uma conversa. aula aqui pra gente, na verdade, né? Imagina. Sim. E aí a gente quer agradecer a sua presença, muito feliz de você estar aqui. E eu queria saber se você tem uma mensagem para deixar para os nossos espectadores, né? Tipo, qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas realmente dar essa virada de chave em 2026, né? Para começar o ano com o pé direito. Bom, para quem quer empreender, para quem quer trazer essa virada de chave, tenha muito bem claro o que é que você quer fazer, por que que você quer fazer, qual que é o seu grande propósito, tá? 2026 vai ser um ano atípico, mas também cheio de oportunidades. Então, esse ano a gente tem aí, logo, Carnaval, Copa do Mundo, uma Copa do Mundo diferente com 40 dias, né? São mais seleções em 3 países. Um ano de eleição, um ano com bastante feriado. Então, tenta analisar e pegar o calendário para você já saber e ter um olhar para as potenciais sazonalidades que vão surgir esse ano. Não só as sazonalidades que tem todo ano, mas essa questão também dessas nuances de 2026. E, por fim, não tem hora certa, não tem momento certo. Tem, sim, um planejamento, um olhar e tem também o Sebrae para te ajudar a empreender nesse ano de 2026. Então é isso, a gente agradece muito a sua participação, agradecemos vocês também que assistiram a gente, acompanharam esse episódio até o final. Não se esqueça de ativar o sininho, compartilhar com pessoas que possam querer saber um pouco mais sobre esse assunto e se inscrever no nosso canal também. A gente está muito feliz, né, com esse 2026, a gente está dando um pontapé inicial realmente para os planejamentos saírem do papel. Então, é isso. Que esse episódio seja uma virada de chave, pessoal. É isso. Tchau, tchau. Tchau.